No dia de ontem, Pedro Passos Coelho marcou presença numa conferência, já não sei a propósito de quê, confesso, e foi questionado por uma jornalista que não resistiu a fazer essa pergunta sobre se vai ou não voltar à vida política, que eu acho que é a pergunta que todos nós gostaríamos de ver respondida, desde a esquerda portuguesa, que ficaria muito arreliada se ele voltasse, até à direita portuguesa, que genericamente ficaria relativamente satisfeita se Pedro Passos Coelho voltasse. Vamos ouvir o que diz Pedro Passos Coelho, o que responde Pedro Passos Coelho a esta pergunta e fazer uns comentários. Na eventualidade de regressar à vida política ativa, não resisto. E de presidente do PSD, achei que era importante que uma solução que eu não achava que fosse desejável pagasse o preço político do apoio que tinha, sem o espantalho do regresso do Passos Coelho para unir o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Não me achei um inútil para a política e, portanto, nunca disse que nunca mais voltaria a fazer política, porque achei que era absolutamente ridículo estar a comprometer o meu futuro com uma máxima para descansar toda a gente. Disse, não, os seus durmam descansados, porque eu nunca mais... E assim sendo... Que acho pouco provável que venha a desempenhar uma função tão ativa quanto aquela que já desempenhei, e tenho ideia de que se isso algum dia se vier a equacionar, não há de ser, seguramente, pelas melhores das razões, porque se tudo correr bem e as coisas correrem de modo a que o país esteja satisfeito e o PSD, que está no governo, está satisfeito com o seu desempenho, por que razão é que agora hão de ir ao baú da história a apanhar um tipo... Bom, responder, salvo seja, comentar o que é dito aqui deste ponto de vista. Pedro Passos Coelho dizer que é improvável voltar já é um passo dado na direção de um sim ou um não, porque até agora Pedro Passos Coelho tinha-se escusado a responder a essa pergunta, dizendo que não sabia, que não fechava a porta, mas agora diz que acha improvável voltar a desempenhar cargos da forma como desempenhou, leia-se, ser primeiro-ministro. Não sei se eventualmente possa estar a pensar em candidatar-se às próximas eleições presidenciais para ser Presidente da República, mas por outro lado não vejo porque é que o faria nas próximas eleições presidenciais, visto que não o fez nestas eleições presidenciais, sendo que ganharia tranquilamente à primeira volta e com toda a probabilidade teríamos o bloco à direita do PS a unir-se em torno de Pedro Passos Coelho. Portanto, Pedro Passos Coelho não só venceria, como com toda a probabilidade, se calhar até teria mesmo o maior resultado de sempre em termos percentuais e em número de votos, logo à primeira volta, nada a ver com o resultado de António José Seguro. Portanto, por um lado, se vem desempenhar um cargo e se deixa essa porta aberta, só me parece que possa ser o cargo de primeiro-ministro e de líder do Partido Social Democrata, ou então eventualmente fundando um novo partido, mas não é um percurso que Pedro Passos Coelho me pareça que vá fazer. Por outro lado, caramba, se ele diz que acha improvável, eu acho que já se pode tirar daqui algumas conclusões. Eu honestamente não sei. A porta não foi fechada, como é evidente, mas dizer que acha improvável que volte a desempenhar cargos como outrora, com toda a probabilidade significa que, apesar da atual situação do país, Pedro Passos Coelho pensa isto, porque Pedro Passos Coelho sabe, como toda a gente que está minimamente atenta à política, que há um certo grau de imobilismo na Assembleia da República. E ele diz que se as coisas vierem a correr bem, que não haverá necessidade dele se meter na política. Eu não sei bem o que é que isso significa de correr bem. Nós sabemos que provavelmente nos encaminhamos para um cenário como o cenário francês, em que o Rassemblement National, apesar de ser o partido mais votado, não consegue formar governo porque vão-se formando blocos centrais e até coisas mais macabras do que blocos centrais, desde logo uma união de partidos de esquerda que a única coisa que concorda é na discordância que tem do Rassemblement National. Isso não é um projeto de país, como é evidente, mas em última instância Pedro Passos Coelho faz este comentário. Mas vamos ouvir a segunda parte e já faço mais uns comentários no fim. Para já não se faz rogado em apontar os erros ao governo da AD. Uma coisa que me impressionou foi que se tivesse iniciado a conversa da reforma do Estado com a criação de um novo Ministério. Começar tudo isso a criar uma coisa nova
não é a melhor maneira de convencer os outros que há uma data de coisas que têm deixado de acontecer. Eu talvez achasse preferível, em vez de ter um ministério, ter a presidência do Conselho de Ministros a trabalhar para ele, reafetar os recursos todos, dar-lhe todo o poder, porque ele vai precisar desse poder todo para mudar as coisas. Da plateia, a ouvi-lo com atenção, o socialista João Galamba. Várias questões também à frente. O Dr. João Galamba também quer. Como está? Está bom? Já há uns anos que não nos encontrávamos, não é? Está bom. Definitivamente, Passos Coelho anda por aí. Se eu sou oposição interna, minha senhora, eu fui presidente do PSD, fui primeiro-ministro na minha vida, que não passa por nenhuma intervenção partidária neste contexto. Digo aquilo que penso e não preciso pedir licença a ninguém para dizer aquilo que eu penso. E mais não diz. Bom, e faz este comentário final, que não precisa de pedir licença para ninguém para dizer o que pensa, isso é relativamente evidente. Todos os ex-governantes têm a liberdade, pelo menos que é atribuída pelos jornalistas, de fazer comentários sobre aquilo que bem entendem. Cavaco Silva pode dar apoio a Marcos Mendes, Ramalhianes pode dar apoio a Marcos Mendes, António José Seguro, peço desculpa. Podemos todos falar, ex-governantes podem todos dizer o que pensam, nem que seja sobre a meteorologia, se vai ou não chover. Por outro lado, Pedro Passos Coelho não pode abrir a boca sobre os assuntos. Parece-me um bocadinho ridículo andarmos com esta conversa e eu percebo verdadeiramente porque é que rejeitam a possibilidade de Pedro Passos Coelho dizer o que quer que seja sobre o que quer que seja. Pedro Passos Coelho é evidentemente uma ameaça à atual forma de estar na política, porque é provavelmente a única personalidade em Portugal que teria capacidade de sonhar com uma maioria absoluta. Não sei se a conseguiria, não estou certo de que tipo de apoios é que ele teria internamente no PSD. Muitas das pessoas que apoiavam Pedro Passos Coelho já saíram do Partido Social Democrata, não sei como é que isso se colocaria internamente e se lhe fariam a vida negra na possibilidade dele voltar ao poder. Do ponto de vista do povo português, acho que é o único que pode sonhar com a possibilidade de uma maioria absoluta. Sonhar, mesmo assim não sei se a conseguiria, e eu acho que à direita do PS o partido que mais tinha a perder era a Iniciativa Liberal. Sem dúvida nenhuma, parece-me relativamente evidente desse ponto de vista. E, portanto, Pedro Passos Coelho diz isto no fim, não está a preparar nenhuma candidatura e neste contexto não é uma questão de afirmação política ou de retorno à política formal, até porque, como sabem, há muitas formas de fazer política que não são as formais. Enfim, eu acho que ele eventualmente estará disponível para voltar à política portuguesa, apesar dele continuar a afastar para não ser o centro das atenções. Fala das reformas do Estado, tem direito a dar as suas opiniões, compreende que o poder político e mediático não queira que Pedro Passos Coelho abra a boca com frequência e que não se importe que Cavaco Silva abra a boca com frequência e que não se vai importar que Marcelo Rebelo de Sousa comente a política nacional com frequência depois de sair de Belém, porque é relativamente evidente que são figuras que ninguém quer saber. E, portanto, perdoem-me a expressão e diz ele desta forma, mas ninguém quer saber do que Cavaco ou do que Marcelo Rebelo de Sousa dizem. Apesar de tudo, Ramalhianes é ouvido e isso há que manter o respeito e dizer a verdade, mas Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Marques Mendes, são figuras que falarem ou não da política nacional é absolutamente irrelevante e no meu entender mostrou-se também uma coisa que me parece sem dúvida ser um símbolo disso, que o Coutinho de Figueiredo ter lançado ou ter estado num programa e continua a estar de domingo à noite de opinião e não ser sequer uma das 50 coisas mais vistas, mostra verdadeiramente que o seu resultado foi meramente circunstancial, porque o Partido Social Democrata apresentou o pior resultado presidencial de sempre e por isso havia ali alguém com maior capacidade de sugar os votos do centro-direita do que André Ventura. Foi meramente isso que aconteceu. Não me parece que Coutinho seja uma figura absolutamente proeminente na política nacional. Parece-me que das europeias para as presidenciais a personalidade dele ganhou 5% ou 6% e, portanto, não acho que se deva embandeirar em arco, como se costuma dizer. Mas era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem, entretanto, o gosto e subscrevam. Tem as redes sociais do MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.